Fala, alunos do terceiro ano, tranquilo? Gente, História 8B. Então vamos lá. Gente, aqui vamos dar uma apanhada geral agora no período pós-napoleônico ali. O primeiro Napoleão. Então o que acontece, gente? Aqui a gente vai pegar assim uma ideia de umas ondas liberais que vão acontecer na Europa no século simplesmente o quê? 19, tá? E, gente, por mais que vocês vão pegar a ideia assim, ó, aqui, ó, não vou nem negar. Pô, a ideia da Primavera dos Povos é a mais importante, blá, 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 1848. Eu já chego a dar uma reforçada aqui para vocês. Só que é o seguinte, gente, isso aqui vai acontecer em toda a Europa, tá? Essas ondas liberais, elas vão vir em toda a Europa. Por exemplo, vocês já daqui a pouquinho vão ver lá com o Lincoln, vai ter a famosa Revolução Liberal da Corte, simplesmente lá na cidade do Porto, em Portugal. Então, tecnicamente, ó, essa aqui é 1820. Ela vai ter um processo todo de reflexo dentro da história de Portugal. A Espanha também vai ter, tá? Vai cair lá toda uma série de leis autoritárias em relação ao quê? Ao governo espanhol. Vai ter aqui na Grécia, ó, tecnicamente, ali na década de 20, a Grécia vai se separar do Império Turco-Otomano. Pô, aí pode ver que dá aquela ideia que existe até hoje, cara, de gregos e turcos, cara, não se gostarem muito. Ó, pode ver que eu coloquei aqui, ó, Polônia, entre aspas, porque a ideia são os poloneses se livrar da Rússia. Não existe Polônia ainda como país aqui, ó, mas é o sentimento polaco. Ou seja, se vocês pegarem essas ideias aqui, vocês vão ver que está muito recheado de nacionalismo. Na Grécia, na Polônia, né, mais ou menos aqui em Portugal e Espanha, mas principalmente aqui, ó, nessa ideia toda, tá? Então essas ondas liberais que vão acontecer aqui, ó, elas vão pegar todo o continente europeu, beleza? E daí? Essa aula aqui, gente, ela é meio mas totalmente zoneada, porque ela vai pegar uma série de personagens aqui históricos, tá? Agora vocês vão pensar assim, puta, mas eu vou ter que guardar tudo isso na cabeça? Não! Vocês têm que pensar isso aqui como um processo de evolução, tá? Por mais que eu não gosto de usar muito essa palavra evolução, mas vamos pegar como evolução mesmo. Então o que acontece? Ó, naquele ano de 1815 na França, basicamente lá o Napoleão perdeu. Aí, simplesmente, cara, entra já a restauração dos Bourbons com Luís XVIII. O Napoleão volta no mesmo ano de 1815 e, logicamente, o que? Estabelece lá o governo dos 100 dias. Show! Aí, tecnicamente, o que acontece? O Napoleão é derrotado pelos ingleses, volta novamente o quê? O Luís XVIII. Enquanto isso, vai estar rolando lá o quê? A Santa Aliança, o Congresso de Viena, todo aquele processo. Aí, gente, basicamente vocês têm que pensar, dentro da política francesa, existe a Assembleia ainda, e se existe a Assembleia, é uma monarquia o quê? Constitucional, tá? Então, tecnicamente aqui, ó, o Luís XVIII, ele é um monarca francês que não vai estabelecer definitivamente a ideia do quê? De antigo regime dentro da França, tá? Porque ainda existe uma ideia aqui de Assembleia na França, tá? Porém, o bicho não durou muito não. 1824, morreu. Aí quem vai assumir? O Luís XIX? Não, não tem Luís XIX aqui. Tecnicamente vai aparecer em 1824 o Carlos, tá? O Carlos X, também conhecido como o quê? O Rei Feio, o Conde de Artois, tá? Aí tecnicamente, esse aqui, ele sim vai fazer o quê? Muita cagadinha. Tecnicamente vai se estabelecer novamente o quê? Ideias ligadas ao antigo regime. Pô, aí vocês podem estar se perguntando, tá, e daí, grandes porcaria, o que é isso aí? Gente, pensou em antigo regime? Não esqueçam, ó, muito do que vai ser agora aqui os privilégios, novamente vai ser o quê? Deixa eu pôr aqui, ó, vai ser uma ideia de privilégio aos nobres. Deixa eu pôr aqui, ó, aos nobres. Então, todo aquele processo antigo está querendo voltar. Vai voltar com tudo como era antes, lá de 1789? Não, não vamos cometer esse exagero. Mas simplesmente vai existir, tá? Tanto pode ver, ó, a Assembleia ela é fechada, tá? Ele vai simplesmente o quê? Estabelecer uma censura na imprensa. Então ele vai fazer um processo de repressão, cara, de privilégios às classes da nobreza e tudo mais. E daí? Isso aqui vai ficar conhecido como o quê? As Jornadas de Julho, ou Ordenações de Julho. O nome, cara, que vocês verem lá. Estando aqui com o processo terminando aqui em julho, tá show de bola, tá? E daí, simplesmente por causa desse governo que ele estava fazendo, que não era um governo burguês, o que vai acontecer? Simplesmente vão fazer ele pular fora. Ou seja, vai ser o fim do reinado de Carlos. E daí? Quem vai colocar no poder o cara aí?
Luiz Felipe. Daí vocês vão ver lá, já para ver que é o rei burguês. Agora, tem um detalhe que eles podem juntar uma questão de história geral e história do Brasil aqui, gente. Ó, se vocês pegarem a ideia de 1830, ele pula fora, tá? E tecnicamente aqui, ó, 1831 também vocês vão ver com Lincoln, vai ser o quê? O fim do reinado de Dom Pedro I. Basicamente, quando vocês forem ver lá, assim, ó, eles consideram o absolutismo de Dom Pedro I, a Constituição de 1824 de Dom Pedro I, todo aquele blá 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 da história do Brasil, ó. Então, o que acontece? Rolou lá fora, tá tendo um reflexo aqui também, tá? Beleza. Agora, e esse figuraça aqui, gente? Então, se você pega lá o Duque de Orleans aqui, que é o Luiz Felipe, ele é o famoso rei burguês. Então, imaginou, se o processo estava ligado aqui, gente, a um privilégio de nobres, ali agora vai inverter um pouco. Então, tecnicamente vai se ter um incentivo à burguesia assim, ó, mas é uma burguesia financeira muito mais. Então, a França vai se desenvolvendo, dando uma ideia burguesa, e daí, logicamente, o que vai acontecer? Pô, gente, você não vai fazer investimentos no país para geração o quê? De emprego. Isso vai provocar o quê? Uma crise industrial, que vai gerar uma crise o quê? De empregos. E principalmente uma ideia também relacionada ao quê? A uma crise agrícola. Aí às vezes os caras se perguntam, pô, mas qual que é a mais importante aqui? Toda crise, cara, ela tem suas consequências. Pô, gente, faltar comida é tudo na vida. Mas porém também você tem que sentir a ideia de falta de indústrias e falta de emprego, isso vai gerar o caos dentro do setor urbano, tá? Então, se for para classificar alguma como mais interessante, seria essa aqui. Mas não que essa aqui vai perder a importância daí, tá? Tanto que se coloca a ideia assim, ó, 1845 seria a primeira crise do capitalismo, tá? Só que, gente, a realidade é que 1845 e essa crise do capitalismo aqui, ó, ela vai ser na França. O problema é que a Inglaterra tinha muito medo que isso aqui chegasse até a terra deles lá. Então, logicamente, o quê? Esse processo vai ter que ser o quê? Exterminado. Muito bem. Agora, gente, para acabar com esse processo aqui, eles vão fazer uma nova revolução. Tanto que eu lembro, em livros antigos, vinha assim, ó, a Segunda Revolução Francesa, 1848. Aí eles faziam aquelas comparações malucas, tirar o antigo regime. Não chegou nem a ser um antigo regime poderosíssimo. E não esqueçam que antes aqui, ó, já estava um rei burguês, tá? Então, é uma comparação meio amalucada. Parte 2. Tecnicamente, se você for ver lá a Revolução Francesa de 1789, ela vai ter o quê? Uma participação bem, né, significativa de camponês. Aqui não, você vai ver que vai crescer muito a ideia do setor industrial. Tranquilo? Então, são comparações assim que eu não gosto muito, mas pode ser feita para vocês em questão também, usando textos daí. Agora, como é que vai ficar conhecida essa revolta aqui, ó? Primavera dos povos. Então, olha lá, gente. Primavera porque vai começar a sementinha na França, tá? E isso aqui vai espalhar o quê? Para a Europa toda. Então, o que acontece? Vai espalhar. Só que não esqueçam que já tinha antes a ideia lá. Já tinha o processo de uma dessas revoltas liberais, desde 1820, tá? Aqui em 1826. Então, é um processo que vai continuando e cada vez mais vai o quê? Se acentuar e se acentuar. Beleza. Sai o rei burguês, vai entrar o quê? A Segunda República. Então, olha lá, a Primeira República é a República Jacobina, tá? Lá da Revolução Francesa, a primeira. Agora aqui é a Segunda República, que vai ser liderada por esse aqui, ó, Luiz Bonaparte. Então, o que acontece? Bonapartista, parente do Napoleão I lá, tá? No caso aqui, sobrinho, e logicamente o quê? Ele vai destituir o governo anterior e se colocar, mas ó, dentro de um processo republicano, que faz parte de todo aquele ideal liberal lá, tá? Agora, tranquilo. Não que, por exemplo, se eu coloquei aqui, ó, destaquei para vocês, isso aqui é o que cai. Isso aqui é para vocês terem a base do que é justamente o quê? Essa revolução aqui de 1848, mas também serve para cá, 1830 e para as outras revoluções também, tá? Então, o que acontece? Ideologias. Tecnicamente, nacionalismo. Bom, já, uma aula aí na apostila 9, na apostila 3, acho que é a aula 9, talvez lá, vocês vão ver a ideia. Unificação da Itália, unificação da Alemanha. Geralmente se estuda só essas duas. É processo ligado ao nacionalismo. Pô, gente, mas não esquece lá, ó, Polônia,
simplesmente a Grécia, tudo é nacionalismo, tá? Liberalismo, porque a ideia é afastar de vez, cara, qualquer privilégio que tenha lá, o quê? Uma nobreza. Não voltar, jamais voltar àquela ideia, o quê? Simplesmente de antigo regime. Santa Aliança, tem que cortar fora da Europa isso aí, tá? E pode ver que apareceu aqui agora uma outra ideologia. Ó, o socialismo. Utópico, científico, cara, satanítico, não importa qual socialismo, tá? Tecnicamente, aqui vocês têm que pegar a ideia de socialismo como ideologia mesmo, marxismo. Até porque, não posso mentir para vocês, ó, que nem eu coloquei na aula anterior, que seria a aula 7 lá, ó. 1848, vamos ter o Manifesto Comunista lá do Karl Marx. Ou seja, pode ver a ideia de trabalhadores do mundo univos. Cada vez mais o quê? Os setores urbanos descendo a pancada em tudo. Então, é uma revolução que vai se originar aqui, né? Porém vai se espalhar o quê? Para o restante da Europa. Tranquilo? Agora, muito bem, tudo que é bom dura pouco. O mesmo Luiz Bonaparte vai dar o golpe. Alguns chamam de um novo Brumário até. Fazer o quê? Nome se dá para tudo. Aí simplesmente vai se instalar a ideia o quê? Agora do Império novamente aqui em 1852. Pô, gente, então o que acontece? Ele simplesmente, com o apoio da Assembleia, do Parlamento, do nome que colocarem para vocês lá da França, vai se tornar o quê? Imperador, com o nome de Napoleão III. Beleza, gente. Então, abre-se a fase do Império. Incentiva-se cada vez mais a indústria. Então, a ideia agora é industrializar a França. Tá? Industrializar, 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 industrializar. Outra, gente, o imperialismo na África. Tecnicamente, vocês vão ver que vai se aprofundar cada vez mais a ideia de um imperialismo aonde agora? Na França. Pô, basicamente a França é a primeira grande nação realmente que vai fazer o imperialismo aqui. Outra, gente, a cagada. Guerra franco-prussiana. Então vamos lá, cara, simplesmente se ater um pouquinho somente aqui. Gente, a França, basicamente ela vai apoiar a ideia da unificação da Itália. Porém vai ser contra a ideia da unificação o quê? Da Alemanha. Por isso que ela vai fazer a famosa guerra franco-prussiana. E daí, gente, o problema é, os franceses vão perder e vão perder feio essa guerra aqui. Então olhem só o que eu coloquei aqui, gente. O problema do governo do Napoleão III é que eles vão simplesmente ser derrotados, vão simplesmente ser obrigados a assinar tratados com a Prússia, aí a futura Alemanha unificada, e logicamente o quê? A França vai perder os territórios de Alsácia e Lorena. Que importante isso aqui. Nossa, meu Deus, ninguém pode viver sem isso aqui. Gente, tecnicamente se vocês forem pegar lá a história, assim, ó, a Primeira Guerra Mundial vai estar relacionada ao quê? A um revanchismo francês, porque a França quer recuperar os territórios de Alsácia e Lorena que perdeu para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. Gente, só que é muito mais que envolve isso aqui. O que acontece é o seguinte, o que envolve tudo é nacionalismo, socialismo, liberalismo. Não é somente uma questão o quê? De perder territórios. É política, é guerra, é tudo que está acontecendo o quê? Na Europa. Ou seja, o Napoleão III cai fora e aqui vai começar o que a gente chama a Terceira República Francesa. Nossa, mas é muita república, não vou conseguir guardar tudo isso na cabeça. Não, tem essa necessidade assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não sei nem qual república os franceses estão lá, se bobear, estão na Sétima República, tá? Porém, daí agora que tem um detalhezinho, gente. Enquanto está rolando toda essa confusão dentro da França, olha o que vai acontecer. Na França, eles colocam a Terceira República. Só que tem um detalhe. Em Paris, na cidade de Paris, simplesmente vai ocorrer o quê? A fundação de uma república socialista. Então, olha só. A República Socialista é somente o quê? Em Paris. Ela foi passageira, ela foi rápida, mas foi uma experiência socialista e eles falam ser a primeira grande experiência socialista dentro do mundo, tá? E daí, o que vai acontecer? Direitos. Muitos direitos vão ser conquistados aqui, inclusive direito para mulheres, tá? Extensão de leis trabalhistas, simplesmente extensão de voto, ou seja, tudo dentro de uma proposta aqui, mais igualitária.
Porém, gente, eles mesmos aqui, ó, eles não tinham uma coesão, esses socialistas aqui dentro de Paris. Não estou falando da França, não, tá? Somente de Paris. E o que vai acontecer? A falta de coesão do movimento da Comuna aqui simplesmente vai contribuir para o quê? Vinham os exércitos de Versalhes, ou seja, os exércitos da França, da Terceira República, e o quê? Acabar com o sonho socialista. Tá, gente? Então, pode ver, ó, dentro desse processo todo aqui, que você vai pegar desde aqui, ó, tudo dentro de ideologias, não importa se é liberalismo, simplesmente são ideias ligadas ao quê? A nacionalismo, ou ideias ligadas ao quê? Simplesmente a socialismo. É importante vocês sentirem que é um mundo está se movimentando e se movimentando. E vai continuar o quê? Ó, 1871, vocês vão ver lá, ó, 71, a unificação da Itália e Alemanha. Dentro do quê? Dos mesmos princípios nacionalistas, liberais e tudo mais. Certo, alunos? Terceiro ano? Gente, bons estudos, façam os exercícios e fiquem com Deus aí. Joia? Tchau, tchau.